O que é mais importante, lucro ou caixa? Esse ponto aqui eu sempre falo com os meus alunos, eu vi que tem vários alunos meus aqui do curso de formação em analista financeiro 4.0, então eles já sabem o que eu vou dizer aqui, né? Olha só, o que é mais importante, lucro ou caixa? Muita gente fala que é o lucro. Aí o professor traz aquela questão. Então, por qual motivo as maiores e mais conhecidas empresas do mundo já fecharam com prejuízo por anos? Nubank tá aqui, o Nubank é um dos mais conhecidos, né? Nubank, a Uber, a Amazon, fecharam com prejuízos por anos e anos e anos. O que é mais importante, lucro ou caixa? Aí vem uma outra pergunta, né? Para você ter lucro, para você ter caixa, você precisa ter lucro? Para você ter caixa, você precisa ter lucro? Na realidade, não. Né? Que é o que acontece com essas empresas aqui. Então, qual que é a estratégia dessas empresas aqui? Depende muito do foco que o dono da empresa tem. O foco dele é ter lucro ou ter caixa. Como assim, professor? Nem imaginei que tinha esse tipo de pergunta. Pior que tem, né, cara? Qual que é o objetivo deles? Porque eu garanto pra você que o objetivo do Nubank agora não é dar lucro. Agora começou, na verdade, né? Mas da Amazon e da Uber, na época, não era dar lucro, não. E eu vou explicar isso pra vocês, ó. Empresas, por exemplo, maiores, de capital aberto, que seja, né? Por que todo mundo foca no lucro? Que você abre aí um jornal de grande circulação, Valor Econômico, Infomoney, que seja, tá todo mundo falando, a empresa tal fechou o exercício com não sei quantos de prejuízo, ou de não sei quanto de lucro. Por que eles focam tanto nisso? Porque essas empresas grandes, o investidor, né, que foi lá e comprou ação na Bolsa de Valores, obviamente, ele só vai ter dinheiro no bolso se a empresa der lucro. Porque senão ela não tem o que distribuir, ela não distribui prejuízo, ela distribui lucro. Então, por isso que eles sempre estão focando em lucro. Essa galera jornalista, sabe? Esse povo que fica aí postando essas informações em época de demonstrações financeiras de empresas famosas. Só que tem aqui embaixo, olha só, parte geral, caixa, grana na empresa, pagar todo mundo, inclusive os investidores. Não adianta nada você ter lucro e não ter dinheiro no caixa. Aí você fala, professor, mas é possível ter lucro e não ter dinheiro no caixa? É possível, sim. É possível. É possível você ter lucro e não ter dinheiro no caixa. Como assim? Lucro é um resultado econômico. Se eu vendi para vocês aqui R$ 1 milhão hoje, e vocês só vão me pagar daqui a 60 dias, qual é o meu caixa hoje? É zero, concorda? Vocês só vão me pagar daqui a 60 dias. Mas qual que é o meu lucro? É 1 milhão menos os custos que eu tive. Entendeu? Tem como ter lucro e não ter caixa? É óbvio que tem. E como que você faz uma análise decente que seja? Você vai olhar o lucro da empresa e você vai olhar quanto daquele lucro entrou no caixa. Ah, a empresa tal deu 2 bilhões de lucro? Beleza. Mas desses 2 bilhões, quantos clientes pagaram? Quantos clientes pagaram? E aí? Como que tá o parcelamento aí? Parcelou quantas vezes para esses clientes? O dinheiro já tá no caixa? É isso que a gente tem que analisar. E o que acontece nessas empresas novas, como Nubank, como a própria Uber, né? Por que elas dão prejuízo? Porque elas reinvestem o lucro que elas receberam, só que tem um motivo principal mesmo para essas empresas darem prejuízo. Elas focam na geração de caixa futuro, na possível geração de caixa futuro. Olha só, o caixa é o maior instrumento financeiro da empresa, o professor falou isso, né? Ó, empresas da atualidade que focam na geração de valor e de caixa e empreendedores atuais focam em equity. Então, olha só, o que eu quero dizer aqui? Pode colocar na câmera para mim, Mundo Contábil. Galera, para vocês entenderem isso de forma melhor, né? O professor vai aqui exemplificar para vocês. Olha só. Alguém aqui já parou para analisar essas empresas? Alguém já parou para pensar sobre isso? Por que essas empresas dão prejuízo? Por que essas empresas dão prejuízo por tanto tempo? O que acontece, galera? O que acontece? O foco principal de uma empresa não é dar lucro, é geração de caixa futuro. É isso que ela foca. Em finanças corporativas você aprende isso.
O foco das empresas é a geração de caixa futuro. Por quê? Porque sem caixa a empresa não sobrevive. Sem caixa ela não paga as contas. Então ela precisa do caixa para pagar as contas. E lucro só é bom quando ele se torna caixa. Porque é muito fácil você vender e o cliente não te pagar. Economicamente está dando lucro, porque você tem que registrar aquela venda. Mas o cara não te pagou. Então o que acontece nessas empresas novas, modernas, né? Elas dão prejuízo porque reinvestem o valor. Esse é o primeiro ponto. O CAC delas, né, também é muito diferente do CAC de outros segmentos. CAC é custo de aquisição de cliente, né? Tecnologia delas é muito caro. Só que tem um ponto principal para manter essas empresas em pé. Porque você se pergunta, professor, essas empresas nunca dão lucro. Como que ela consegue ficar de pé? Da onde está vindo o dinheiro, professor? De onde está vindo o dinheiro? Dos grandes investidores. Então você pega um grande investidor, um fundo, ele vai lá e fala assim, ó, vamos lá, deixa eu pegar alguém aqui. Ó, o Ademir, o Daniel, o Ademir tava até interagindo com a galera, ó. Imagina que o Ademir e o Carlão ali abriram uma empresa agora. Aí eu vou lá e coloco dinheiro na empresa dos caras. Só que a empresa dos caras não tá me dando lucro. No próximo ano, o que eu faço? Coloco mais dinheiro na empresa dos caras. No próximo ano, mais dinheiro. E por que eu continuo fazendo isso? Porque eu acredito fielmente que as empresas dos meninos vão me trazer um fluxo de caixa muito alto, em médio espaço de tempo. Eu tô acreditando nisso. Então eu vou lá e fico injetando dinheiro. É isso que tá acontecendo no Nubank, por exemplo. Que tá dando o que falar. Que tá dando o que falar, entendeu? É isso que tá acontecendo nessas empresas. Então, algumas empresas só sobrevivem, as startups, por exemplo, a grande maioria só sobrevive porque tem um grande investidor por trás, colocando dinheiro e bancando. Aí o mercado todo se questiona, até que momento esse grande investidor vai continuar colocando dinheiro na empresa e a empresa não vai gerar resultado econômico, operacional, ou seja, eu tenho uma escola. A minha escola tem que ter alunos nessa escola, que é venda de treinamentos. Se a minha escola só sobrevive porque eu tenho um baita investidor colocando dinheiro, e não porque eu estou vendendo treinamentos, a minha escola não é boa economicamente. É o mesmo exemplo do Nubank. Se o Nubank não conseguir apresentar resultado positivo por operações financeiras, seja em conta corrente, cartão de crédito, vai chegar um momento que os investidores vão parar de colocar o dinheiro. Porque tem um prazo para dar esse retorno. E o presidente lá, o Vélez, falou, nos vemos daqui a 5 anos, né? Então acho que o valuation que eles fizeram é para 5 anos aí, que é o padrão de o Nubank começar a alavancar e dar muito resultado. E é isso que o mercado está esperando ver, mas está muito difícil. Entenderam por que essas empresas modernas agora, startups, dão prejuízo? Dão prejuízo por quê? Porque tudo que está sendo gerado, elas reinvestem. O custo de reinvestimento é muito alto. É muita tecnologia, né? São aplicativos, sei lá, você vai na empresa, tem videogame, tem um monte de coisa, tem um custo muito alto para aquilo se manter. Mas, operacionalmente, a empresa não está dando resultado ainda. Como que ela sobrevive, como que ela fecha as contas no final do mês, um grande investidor está colocando aquele aporte. E a questão que fica é, até que momento esse grande investidor vai continuar fazendo isso? Porque ele só está fazendo porque ele acredita que essa empresa vai devolver isso para ele em um certo tempo. Qual é esse tempo? Aí só nas reuniões internas dos caras pra gente saber. Entenderam agora? Não significa que as empresas estão indo mal, significa que é o foco. É o foco dos caras. O que aconteceu no Nubank esses meses atrás foi o seguinte, né? A Cris Junqueira, que é executiva do banco, uma das sócias, o Vélez, e tem o outro rapaz, saiu no mercado o valor que eles ganham de prolabore bônus, né? Salário, para ficar mais fácil. E é muito alto, o mercado ficou surpreso, porque quando você compara o salário deles com o salário de outros executivos de outras empresas, tava muito gritante a diferença. Só que as ações do Nubank, lá em Nova York, tava só despencando. Aí deu o que falar no mercado, né? Pô, os fundadores estão tirando mal grana do negócio, mas dá lucro à empresa que é bom nada, então só a gente que se ferra. Eles estão tirando a grana deles e a gente se ferra. Entenderam a lógica? É a mesma coisa que aconteceu com a CVC também. Sabe a CVC de viagens? Né? E
A CVC de viagens, ela estava acontecendo a mesma coisa. Teve fraude na contabilidade. Só que se a empresa indo de mal a pior, a empresa de capital aberto, só que quando você analisava os demonstrativos financeiros e você pegava o valor que a diretoria estava recebendo de grana, ou seja, de prolabore, de salário, cara, era um valor muito alto, com a empresa fazendo isso, ó, indo pro buraco, os caras recebendo o valor lá em cima. Aí o mercado cai de pancada, né? E é o tipo de análise que você pega quando você está estudando para ser estrategista mesmo. Então você vai ali aonde ninguém tá pensando, ninguém começa a olhar esse tipo de coisa. E é informação pública, olha que loucura. Eu vou dar essas dicas para vocês. Interessante, né? Como era o professor que fazia isso nas empresas de capital aberto, eu fazia nota explicativa, né, de remuneração dos administradores. Só não tem o nome do cara. Mas óbvio, você vê lá, quantos administradores tem na empresa? Você vai no site. Ah, tem 12. Quanto que foi a remuneração no ano? Porque não mostra por pessoa, mostra na nota explicativa. Aí tem lá 20 milhões. Ué, você divide os 20 milhões pelos administradores, faz uma média. Você não precisa acertar quem ganha mais. Provavelmente o diretor financeiro e o CEO ganham muito mais. Mas você tem uma média. Você fala, pô, tudo isso, a média que eles estão ganhando, completamente fora da analogia de mercado. Esses caras estão ficando loucos, a empresa está indo de mal a pior e eles estão ganhando tudo isso. Entendeu? É pela média. Você pega a quantidade de administrador e divide por o total pago de remuneração aos administradores. Galera, é muita coisa, velho. É muita coisa, é muita coisa. Isso aqui é para quem gosta do ramo mercado financeiro e tudo mais. Tá bom? O professor falou do equity aqui, né? O que acontece do equity? Vocês provavelmente já escutaram falar do Elon Musk, né? O Elon Musk é considerado o homem mais rico do mundo, né? O Elon Musk é considerado o homem mais rico do mundo. Por que o Elon Musk é considerado o homem mais rico do mundo? Porque ele tem todo aquele dinheiro que todo mundo tá falando dele, ele tem na conta bancária? É por isso que ele é o homem mais rico do mundo? Eu sei que para algumas pessoas isso aqui já é bem lógico, tá? A fortuna desses caras é avaliada na participação que ele tem na empresa. Como é uma empresa que ela oscila no mercado, quanto mais a oscilação para cima, maior é o percentual que ele tem em dinheiro. Então, é uma análise que eu acho que não faz muito sentido, se você parar e olhar pela prática, né? A revista Forbes que faz isso, inclusive, né? Costuma fazer essa análise. Então, ela analisa o patrimônio dos caras em relação ao valor de mercado, mas o valor de mercado muda toda hora, então é uma parada muito doida. E um exemplo legal para falar para vocês sobre isso é a dona Luísa Trajano, que é sócia do Magazine Luiza. Sabe aquele programa Roda Viva? Não sei se vocês já assistiram esse programa. Tem no YouTube quando ela foi no Roda Viva. E uma das repórteres, me desculpa, eu não vou lembrar o nome da repórter, depois vocês podem até assistir isso aí, tá lá no YouTube, perguntou pra ela o que ela achava dessa questão dela ser considerada uma das mulheres mais ricas do Brasil, né, e uma das mais ricas do mundo. E ela falou assim: na realidade, esse dinheiro não está na minha conta. Ela falou basicamente desse jeito: esse dinheiro não está na minha conta. Né? O que está sendo analisado é a minha participação na empresa, mas o dinheiro não está na minha conta. Se eu quiser sacar esse dinheiro agora, eu não posso. E olha que interessante. E tem uma outra analogia em relação a isso que eu falo para os meus alunos lá de analista financeiro, eu não lembro. Eu acho que foi a aula que eu falei sobre valuation, né? Eu faço aulas ao vivo para os meus alunos de analista financeiro, além de aulas gravadas que eu tenho, né? Então eu faço aulas ao vivo, numa delas foi a primeira aula, eu acho que eu fiz de valuation, que eu falei essa analogia para os alunos, que foi de uma outra entrevista que eu vi na época que eu estava lá na FGV, no MBA. Né? Uma senhora que ela tem uma casa na rua Oscar Freire, aqui em São Paulo. Não sei se vocês já ouviram falar dessa rua. Tem até um shopping, é uma rua bem mais cara em São Paulo, é uma das travessas com a Avenida Paulista. Ou seja, a casa dela é de anos e anos, anos e anos. Ela herdou do pai, que era do vô. Casa de anos e anos, na Oscar Freire, quase em frente ao shopping center, né? Aquelas casas mais antigas que não tem nem portão, sabe? Você abre a porta e já sai na rua. Aquelas bem antigona mesmo. E numa entrevista, né? Aqueles jornais que fazem entrevista de manhã, sabe? Café de não sei o que, jornal com café e tal. Foram lá entrevistar ela, trocando ideia com ela. Olha que interessante. A casa dela tá avaliada em milhões. Por quê?
em frente ao shopping e tudo mais, avaliada em milhões a casa dela. Em milhões. Aí o repórter perguntou pra ela, a senhora é milionária, sua casa tá avaliada em milhões, né? As empreiteiras tudo louca pra comprar a casa dela, pra derrubar e subir o prédio, né? Os Freire Paulista, centro da cidade, é assim. E ela não queria vender ali, né, e tudo. Só que os caras que estavam procurando ela queriam pagar menos do que a avaliação de mercado dizia que a casa dela valia. Sabe quanto a Dona Maria, lá, vou dizer que o nome dela é Dona Maria, ganhava por mês? A aposentadoria dela. Ganhava aposentadoria. O único dinheiro da Dona Maria é a aposentadoria. E ela falou basicamente assim na entrevista. Do que adianta a minha casa valer tudo isso? Tem gente que vem comprar, não quer pagar nem perto disso aí. E por outro lado, tô me lascando todinha para poder pagar o plano de saúde e tudo mais. Ou seja, sou milionária? Ou seja, em tese, quem ganha 2 salários mínimos tem mais condição de poder aquisitivo do que a Dona Maria, que tem uma casa avaliada em milhões. Sabe o que eu acabei de explicar para vocês aqui de maneira bem simples? O conceito de equity. Sabe o que é o equity? O equity ele vai acontecer a partir do momento que a Dona Maria vender a casa dela. Que se realizar aquele valor que o mercado está dizendo que vale e ela pegar aquela grana e colocar no bolso. Só vai acontecer o equity a partir do momento que ela vender e colocar o dinheiro no bolso. Enquanto não acontece isso, a nossa Dona Maria não tem o equity. A nossa Dona Maria não é milionária. A nossa Dona Maria nem no imposto de renda vai poder atualizar o valor, porque o imposto de renda é regime de caixa, ela tem que colocar quanto que ela pagou. No caso é herança, ela não pagou nada. Vai colocar o valor que herdou, sei lá quanto que era na época. Ela não pode atualizar. Ou seja, conclusão, a Dona Maria é milionária? É óbvio que não. Coitada da Dona Maria, tá nem conseguindo arcar com as custas de saúde. E se ela vende, professor, por 3 milhões e tudo, ela acaba de efetuar o que nós conhecemos em finanças corporativas como equity. Ou seja, é isso que as startups hoje em dia procuram. O equity. Elas criam um projeto, uma ideia, uma empresa, tentam vender isso para um investidor por um valor estrondoso que foi feito em cima de um fluxo de caixa projetado, dizendo quanto valeria aquela ideia, e a partir do momento que chega alguém e fala, gostei, tá aí, eu compro, e coloco o dinheiro, os caras ficam bilionários, milionários, bilionários. Então, os grandes milionários que estão surgindo hoje no nosso país não são porque abriram a empresa, essa empresa vendeu pra caramba, prestou muito serviço, nossa, arrebentou de venda, fez um monte de coisa legal. Vendeu demais, nossa, arrebentou de prestação de serviço e o cara, de tanto receber distribuição de lucros, ficou rico. Não é assim que tá funcionando. O cara criou uma ideia, ele vende o protótipo da ideia e alguém paga um valor milionário pelo protótipo e assim ele fica rico. Isso é o equity. O equity é o momento que ele faz a venda e coloca o dinheiro no bolso. Em outras palavras, é a venda.